Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que eu tenho certeza que é de interesse de muitas pessoas. É aquela sensação de falta de controle no seu dia. Se você tem a sensação de que parece que as coisas te levam ao invés de você levar as coisas, então esse vídeo vai te ajudar bastante. Por quê? Porque eu vou te elucidar alguns pontos que você, se você focar, você vai alterar o seu estado interno, porque o seu estado interno de sentimento de falta de controle se deve às interpretações que você dá quanto ao que te acontece. Então, fique ligado. O ponto central do sentimento de falta de controle é o foco no resultado, quando você quer controlar o resultado. As pessoas acham, geralmente, que controlar situações é controlar resultado. Mas, na verdade, é uma ilusão achar que você controla os resultados. Na verdade, nós não controlamos nenhum resultado. O que a gente controla são as ações. As ações, sim, elas estão sob nosso controle. E quando eu penso que eu controlei meu dia, quando aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse, aí eu perdi. Por quê? Porque eu estou depositando o meu sentimento de controle, a minha sensação de controle, numa coisa que eu não tenho controle, que é o resultado. Então, onde que está o problema aqui? É no senso comum de que você controla quando você controla o resultado. Mas, na verdade, você controla quando você controla as ações que levam ao resultado. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Porque parece que não tem sentido você não controlar pelos resultados, uma vez que são os resultados que importam. Mas, na verdade, o que importa é o que você fez. Se você olhar para o que você fez, você vai se sentir no controle. Porque a sua influência está naquilo que você faz. Existe um gráfico muito interessante, que é esse daqui, ó, a respeito do círculo de influência e do círculo de preocupação. Quando você pensa em resultados, você não está no seu círculo de influência. Quando você pensa em resultados, você está no círculo de influência da natureza, vamos dizer assim, que não é o seu. A natureza é que é responsável por gerar os resultados advindos das causas que você deu, que foram as suas ações. Então, quando você olha para os resultados como ponto de controle, você perdeu o controle, porque o seu controle está só nas ações. Esse é o ponto-chave. Então, agora que você sabe já qual é a fonte do problema, você deve estar se perguntando assim, tá, mas então como que eu faço para desapegar do resultado? Essa é uma questão que vale $1 milhão. Se nós tivéssemos essa sabedoria, nós com certeza receberíamos muito mais do universo, porque uma das coisas que mais atrapalha as pessoas a conseguirem o que elas querem é o foco no resultado. O foco no resultado traz diversas implicações. A principal delas é a gangorra emocional que a gente fica toda vez que acontece um resultado que a gente não quer. Então a gente fica refém daquilo que acontece, e isso não é poder. O poder está quando você foca no aqui e agora. Aqui e agora é o seu poder. E focar no aqui e agora é você entender o que você está fazendo. O que você está fazendo? O que você está colocando de ação? Essa consciência é que deveria ser a fonte do seu sentimento de controle. Quando você perceber que você não tem o controle sobre suas ações, aí sim deveria vir uma sensação de falta de controle. Mas o que acontece na prática? A gente controla as ações e não se sente no controle por controlar as ações. Então, gente, para resolver esse problema, vou trazer aqui 3 pensamentos que vocês podem utilizar aí ao longo do dia para que vocês se sintam no controle. Primeiro de tudo,
Quando acontecer de alguma coisa cair no seu colo, alguma atividade nova cair no seu colo, alguém te pedir alguma ajuda, você tem que ficar muito atento nos primeiros segundos que isso acontece. Porque é nos primeiros segundos que a mágica ocorre. Quando a pessoa chegar com um problema para você ou com uma nova situação, você tem duas opções ali. Ou você pode já entrar no problema recebendo todas as informações e já querendo colocar em prática ali para ver o que você pode fazer, ou você pode parar, recebeu a situação, olha a situação como um todo, verifica o que você pode fazer e até onde você pode fazer, até qual ação que você vai tomar. Delimitou aquilo ali, aí sim você vai. Se você não fizer isso, o seu sentimento de controle vai por água abaixo. Porque aí você está focado no resultado, que a pessoa já vem com foco no resultado. Mas você, se você quiser sentir-se no controle, você vai focar no que tem para ser feito e até qual ação que você vai fazer para obter aquilo que a pessoa tem de demanda, né? A questão da pessoa ali. E além disso, você delimitou ali o que você vai fazer, até que ponto você vai fazer, você então toma consciência também do que você vai utilizar para verificar se aquilo ali se resolveu ou não. Aí sim você está no controle. Perceba, é uma questão de tomar consciência, não é uma questão de ver se você conseguiu ou não fazer com que o resultado fosse tal resultado. Quando você, depois de fazer isso que eu estou te dizendo para fazer, no fim do dia, o que você vai fazer? O que você vai lembrar? Eu estive presente, controlei o resultado, fiz o que eu pude. A minha entrega amorosa máxima estava naquele momento, ali foi o que eu pude fazer com a consciência que eu tinha no momento. Eu estou no controle. Perceberam quando eu não foco no resultado, o que acontece? Outro ponto, pessoal, se você aceitar as tarefas com uma posição de vítima, com uma posição assim, a tarefa que está me demandando, aí também você perdeu o controle. O que você tem que entender? Que você é o soberano da tarefa. E o seu controle advém das suas ações e não do resultado. Se você, ao tomar contato com alguma tarefa, se sentir o soberano dela, você vai querer controlar todos os resultados que você puder. Você vai querer controlar todas as ações que você puder e não o resultado. Terceiro e último ponto. Não faça lista de tarefa por dia. Por quê, pessoal? Olha só, qual é o erro da lista de tarefa? É que quando você pensa em um dia e coloca as tarefas do dia, o que você está gerando implicitamente? Uma expectativa de resultado. Que resultado? Um resultado temporal. Você está implicitamente dizendo que aquelas tarefas vão demandar aqueles períodos de tempo de forma com que coube no dia. Aí a gente sabe que a gente de experiência própria, a gente entende que a gente quase nunca acerta os períodos das tarefas. Você fala que vai demorar 20 minutos, demora 40, 50. Não tem como você saber direitinho isso. E aí, quando você faz a lista de tarefa, você acaba por criar a expectativa de um resultado de entrega de tempo. E isso falha todo o nosso intuito aqui de controle. Por quê? Porque a gente não controla o resultado. Se focar no resultado, perdeu. Então, qual é a solução então para as tarefas ao longo do dia? É o seguinte, pessoal. Todos os dias nós temos diversas tarefas. O serviço nunca vai acabar, não é verdade? A grande questão é qual é a mais importante.
E nesse ponto que você elencar a mais importante, você vai entrar para fazer ela com a entrega amorosa máxima. Você vai colocar a sua presença na atividade e vai se desvencilhar de querer que ela seja entregue, seja concluída num determinado prazo. Você vai entregar maximamente, desvinculando-se de que ela tem que acabar em tal horário. E isso faz com que não haja uma lista de tarefas, e sim uma lista de prioridades. Então, passou a primeira prioridade, vai para a segunda, passou a segunda, vai para a terceira. Afinal de contas, a gente é um só. Cada tarefa tem a sua prioridade. Então, se você se entregar maximamente às ações e deixar ela se concluir no tempo que for para ela ser concluída, então você vai estar no controle. Agora, se você colocar a lista de tarefas e fica correndo para concluir ou deixar ela para lá, é claro, pessoal, nós precisamos, né, honrar nossos compromissos. Então, aquela tarefa ali, se você não conclui ela e vem um compromisso que você agendou, é claro que você vai cortar ela no meio e concluir ela depois. Mas, preferencialmente, multitarefa é falho, é uma ideia já ultrapassada. Todos os livros de metas que eu já li indicam que não. Então, foca na prioridade, não coloca a lista de meta com prazo, coloca prioridade e vai na entrega amorosa máxima com desapego do resultado. Esse é o nosso foco. Essa é a vida dentro de você. Foco na entrega amorosa máxima do presente. Tudo bem, pessoal? Vamos ter controle nessa nossa vida? Foi um prazer, um abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam de dar o like e comentar qualquer coisa que vocês queiram. Estou aberto a ler e responder, tá bom? Um abraço, até mais.